Olá, bom dia, turma! Continuando nossas atividades, hoje nós vamos falar um pouco sobre as tag questions. E aí eu pergunto a vocês, você sabe o que é uma tag question? É uma pergunta curta no fim de uma frase, feita para se certificar de que você acabou de dizer se está certo, certo? Então, em português, nós costumamos falar no fim da frase, não é certo? Ou simplesmente, né? Então, para pedir essa confirmação, certo? Então, essas tag questions, elas podem vir na sua forma negativa ou também na sua forma afirmativa. Então, por exemplo, eu poderia perguntar, nossas aulas de inglês é bem legal, não é? Então, veja lá esse finalzinho, que são essas tag questions, que são essas perguntas no final da frase, perguntas curtas, confirmando, ou seja, ou negando a primeira frase. Então, nós vamos aprender como formar essas perguntinhas curtas em inglês, que são bastante usadas no nosso dia a dia, para verificar se uma informação ela está correta ou simplesmente para envolver outra pessoa na conversa. Então, a primeira coisa que deve se importar é lembrar que uma tag question é formada com o verbo auxiliar, certo? Ou modal da frase principal e segue o mesmo tempo verbal dele. Então, a estrutura das tags é a seguinte. Vou mostrar aqui no quadro. Vocês vão observar que eles são formados por verbos auxiliares ou verbo modal da frase principal, levando em consideração o tempo verbal que está na primeira frase, certo? No início da frase. Seja ela no passado, no presente ou no futuro. Vai de acordo com a primeira frase. Observamos essa estrutura da frase. Em seguida, observe um exemplo para identificar melhor como formar essa frase. Então, é o verbo auxiliar, essa aqui é a estrutura para as tag questions, certo? Verbo auxiliar mais o not, mais o sujeito. Então, observamos aqui, ó. She's beautiful. Isn't she? Então, ó, aqui é uma tag question, certo? Por quê? É uma pergunta curta que tem lá no final das frases. E como vocês podem, como eu já falei, ela é formada pelo tempo verbal de acordo com essa primeira frase, certo? Então, aqui nós estamos vendo o verbo to be, certo? Então, aqui nós temos o verbo to be, que é esse verbo auxiliar, mais o not, certo? Que está aqui abreviado com isn't, mais o sujeito. Esse sujeito também vai ser de acordo com a primeira frase, certo? Então, essas tag questions são perguntas que vai estar lá no final da frase, ou seja, de questions, de perguntas, e que é para confirmar, seja na frase negativa, como vocês estão vendo aqui, seja também positiva. E aí vocês vão me responder, é a atividade do livro, da página 70, onde fala um pouco sobre essas tag questions. Na questão 1, vocês vão ver esses exemplos que estão aí e vocês vão marcar a opção correta nas alternativas, certo? Então, a tag question, ela é utilizada para uma confirmação. A sentença afirmativa. Quando a sentença é afirmativa, a tag question é negativa. Quando a sentença, ou seja, a frase é negativa, a tag question é afirmativa. Então, há essa inversão com relação a essa primeira frase. Se essa primeira for afirmativa, a tag question é negativa. Se essa for negativa, a tag question é afirmativa. De acordo com... Nós utilizamos os auxiliares, depende de quê? Do tempo verbal. Se for o simple present, nós utilizamos o do ou does, depende do pronome. Se for no futuro, nós utilizamos will. Se for no passado, nós utilizamos did. Então, vai depender, todas as vezes vai depender dessa primeira frase, como ela esteja. Na segunda questão, vocês vão marcar essas frases de acordo com a tag question que está abaixo, certo? Na letra A até a letra E, vocês têm as frases iniciais e abaixo vocês vão ter a tag question
para cada alternativa, de acordo com o tempo verbal. Ok? E aí vocês vão fazer a questão 1 e 2 da página 70. E na página 71, vocês vão fazer a questão 1, 2, 3 e 4, que é o review, é a revisão dessa unidade, certo? Muito importante vocês fazerem com atenção essa revisão, porque ela vai estar lá revendo todos os conteúdos que foi dado durante essa unidade. Na questão 1, vocês vão escrever o nome dessas profissões de acordo com as frases, certo? Tá lá algumas dicas, vocês vão ver quais são essas dicas e vão ver qual é a profissão que se relaciona a cada dica. Na questão 2, vocês irão completar essa entrevista com a tag question correta, certo? Observando sempre qual é o tempo verbal que se trata a frase. Na questão 3, vocês irão responder essas questões de acordo com a pergunta de cada uma, certo? Como, por exemplo, na letra A. What experience do you have? A resposta será, she asked the interview what experience he had. Então, nós observamos aqui nessa terceira questão, é onde falamos lá, mostrar a vocês, onde falamos sobre reported questions na página 67, que é quando eu falo, quando eu mostro, quando eu vou dizer algo que alguém já me falou, certo? Então, é no reported questions que vocês vão fazer de acordo com a questão 3. E na questão 4, vocês vão ler o artigo e responder as questões, certo? Esse artigo pequeno, o Rolling Reversal, aqui, e vocês vão responder essas duas questões, letra A e B, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem, certo? Não deixem de fazer essas atividades, porque é importante, tanto para o conhecimento, certo? Como para também a progressão, quando eu estiver fazendo as notas de vocês. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tá? Beijos, até a próxima aula.